Chegaste àquele sítio onde não te podes calar. As coisas são ditas de forma crua, dura talvez, mas são-te apresentadas exatamente como elas são. Sem floreados, sem doutrinas do politicamente correto. Depois de 2 podcasts tão interventivos, podemos facilmente detectar a proveniência da grande maioria dos pensamentos corrosivos, destrutivos e redutores. O objetivo do podcast de hoje é dar-te um conforto, é explicar-te mais um passo essencial para tu desconstruires conscientemente os teus bloqueios, os teus medos, os teus pensamentos. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 8º episódio do meu podcast. Encosta-te no divã virtual. Vem conversar comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se tu tens um podcast ou gostavas de ter um podcast que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, contacta-me para te juntares ao programa de incentivo da rádio do canal Portugal Místico. É que foi mesmo feito para ti. Em ambiente de consulta, assisto muitas vezes a pacientes que me perguntam ou se perguntam sobre o que poderiam fazer para se afastarem dos pensamentos negativos e tóxicos que tantas vezes os levam a ter ações impulsivas e destrutivas. Correndo o risco de soar estranho ou até esquisito, começo muitas vezes por avisar, antes de mais, temos de perceber se os pensamentos são realmente nossos ou não. Isso mesmo, ouve até ao fim e vais entender o que eu te quero dizer com esta afirmação bizarra de esses pensamentos não são teus. De uma forma geral, toda esta noção de que os pensamentos que estão dentro da nossa cabeça possam não ser nossos é estranha para muita gente, assustadora até. Na mente de alguns, estamos a entrar assim em terrenos pantanosos de coisas de gente doida. Da minha experiência, poucos dos pensamentos realmente negativos são de facto nossos, afirmo-te veementemente. Claro que estando dentro do nosso processo pessoal de pensamento, eles aparentam ser nossos. Se os estamos a pensar, então por que não seriam nossos, certo? Errado. Achas mesmo que esses pensamentos negativos, destrutivos, desmotivantes são teus? Não sentes lá no fundo que, logicamente, não devem ser teus? Não sentes que não os sentes teus? Não os achas estranho? Não estás contigo quase a abanar a cabeça, a tentar remover esses pensamentos de dentro dela tão depressa quanto possível? Não estás contigo a pensar: mas como pude eu pensar esta aberração, se eu não sou assim, nem me sinto assim? Portanto, se os pensamentos não nos soam nossos, temos realmente de ponderar, afinal, porque é que temos estes pensamentos e de onde eles vêm? As nossas mentes brilhantes. Os pensamentos podem ser poderosos, belos e úteis por vezes, porém podem ainda ser perigosos, destrutivos e horrendos também. Por vezes parece que estamos a andar numa corda bamba, navegando conscientemente pela complexidade do nosso pensamento, quase como se pisássemos em campos minados, e então vamos ali, com cuidado, para não despertar mais um pensamento estranho. Sim, vamos por ali fora com cuidado, porque já sabemos que a qualquer virar da esquina, lá virá aquele pensamento do costume que nos provoca, que nos diminui. A mente é a mais poderosa das ferramentas que possuímos enquanto habitantes desta dimensão material e usamos o seu poder para inspirar, intuir e criar. Este é um dos maravilhosamente divinos aspectos da nossa mente quando ela funciona a nosso favor. Mas o problema nasce quando a mente se torna crítica e analítica, direcionando a atenção para medos que, de certa forma, acabam por ser o que nos salva a identificar perigos que são iminentemente reais. Mas também há alturas em que o pensamento desagua nos medos que são ilusórios, traumatizantes, em coisas que não conseguimos sentir como nossas.
Falamos no último podcast sobre como o medo destruiu a humanidade. Mas de facto, o medo tem utilidade. O medo é o que nos salva de cometer determinados erros na vida. Distinguir o medo útil do inútil pode tornar-se bastante complexo e até desafiante, em especial porque um pensamento de medo que não é nosso pode causar um efeito nefasto ao nosso corpo que antes não padecia desse problema. Nestas alturas devemos realmente sintonizar o nosso eu e procurar a nossa luz interior, porque todos a temos. A nossa intuição, como lhe quiseres chamar, para perceber o que está ali no meio daquela escuridão do pensamento. Sintonizar profundamente connosco trará a orientação para podermos aceder à situação com realismo, ajudando a perceber se estes pensamentos são ou não nossos. Mas o que é que eu quero dizer, afinal, com isto dos pensamentos serem ou não nossos? O famoso best-seller Michael Alan Singer dizia, e bem, que 99% dos teus pensamentos são inúteis. Pouco mais fazem do que assustar-te. Mas então, de quem são estes pensamentos? Antes de avançarmos numa direção mais metafísica e até quântica, podemos facilmente responder a esta pergunta se recordarmos o podcast do Despertar do Rebanho. Por que é que agimos de acordo com um grupo, mesmo que não concordemos a 100% com tudo, ou mesmo que não saibamos todos os pormenores desse grupo? É uma resposta simples. São as nossas crenças, valores, ideias e até decisões. É que, na verdade, não são necessariamente nossas, porque em grande parte são herdadas dos conceitos que os vários grupos que habitamos nos transmitiram, e nós só os papagueamos, damos-lhe vida. Seja pela educação, cultura, religião, ideologia, grupo familiar ou regional, apreendemos todos os detalhes e assimilamos como se fossem nossos. A verdade é que enquanto não parares conscientemente para avaliar cada um deles, ele nunca será só teu. Ora, em que se baseiam a maior parte dos pensamentos negativos? No pensamento coletivo, nas crenças várias, nos valores gerais e na cultura integrada. As tais coisas que assimilamos para nós. Passamos o tempo em esforço a combater os pensamentos negativos. Somos bombardeados por milhares de pensamentos negativos e tóxicos a cada dia que passa. Quando eu digo negativos, refiro-me a todos os pensamentos que não são produtivos, que não criam, que não te suportam, que não te apoiam. São pensamentos, em geral, destrutivos, de uma forma ou de outra, seja sobre nós ou seja sobre os outros. Estes pensamentos podem ser muito poderosos, de tal forma que podem fazer-nos tomar atitudes tão negativas como os pensamentos o são. O esforço que fazemos para os combater, tentando criar ali uma moldura positiva onde eles assentem, tentando remover por completo da nossa mente a intensidade do negativismo, é por vezes um esforço desgastante, tanto mental como energético. E, obviamente, na nossa trindade de corpos, se mentalmente ficamos estafados, se energeticamente estamos exauridos, é natural que o corpo se retraia, que o corpo definha. Se não conseguimos parar o comboio avassalador de pensamentos que nos drenam, eles são capazes então de chegar ao ponto de nos atirar para o fundo do poço, por vezes de forma tão intensa que ficamos vulneráveis ao medo e ao ódio a nós mesmos. Então, se estes pensamentos não nos servem e, pelo contrário, nos atropelam na direção de experiências e marcas negativas, então por que somos bombardeados por eles? Por que raio não somos antes bombardeados por pensamentos positivos? O que é que se passa aqui? Porque há tanta consistência na negatividade dentro das nossas mentes, em vez de abundarem os pensamentos inspiradores e encorajadores. O visionário Terence McKenna afirmou um dia que cada vez que pensamos que estamos a pensar, estamos na realidade a ouvir. Já notaste que quando estamos sentados sem nada para fazer, sem estar realmente com o foco centrado em algo em particular, ou mesmo a tentar nem pensar, já notaste que os pensamentos continuam a aflorar de forma constante à tua mente?
Um pensamento negativo pode bem seguir-se a outro, e quando notamos, temos uma torrente negativa completamente fora de controlo. Por vezes, coisas que roçam até a psicose começam a reinar a nossa mente e não conseguimos evitar a sua chegada, ficando sempre com um amargo de boca ao pensar porque semelhante pensamento infernal está na nossa cabeça. Isto acontece não porque algo aconteceu ou porque alguém precisa de nós. Não estás a ter uma premonição, mas sim porque as palavras brincam na nossa mente como se estivéssemos a ouvir uma interferência de um fluxo de consciência que não é nosso. Confuso? Os pensamentos criam uma realidade na nossa cabeça que não é propriamente a nossa realidade. Vamos por partes. Eu sei que assim de repente tudo isto parece uma loucura, mas aos dias de hoje já há muitos estudos que apontam para teorias científicas neste âmbito. É como se existisse uma consciência coletiva que nos interliga a todos. Parece tirado de um filme, eu sei. Mas estamos ou não estamos todos ligados uns aos outros? Somos ou não somos todos da mesma família biológica? Se não pensa, se todos os gatos sabem inatamente como lamber o pelo, como proceder a determinadas ações sem que haja um aparente ensinamento, porque haveria a estirpe humana de ser desconectada uns dos outros? Claro, nós estamos todos ligados uns aos outros, como se tivéssemos antenas. O mundo dos pensamentos. À nossa volta e em todo lado há uma míriade de fluxos energéticos num espectro vasto eletromagnético. O espectro eletromagnético é o intervalo de todas as frequências de ondas eletromagnéticas existentes. E sem entrar em complicados termos científicos, podemos chamar-lhe multidimensional. Hoje a ciência mostra de várias formas que os pensamentos criam e emanam frequências próprias e por isso coexistem como se fossem ondas rádio que emitimos e recebemos. É como se todos os teus pensamentos fossem projetados de forma automática e frenética para uma espécie de mundo dos pensamentos, onde todos os pensamentos ou ondas rádio dos pensamentos se encontram e são energia pura em si mesmos. Tal como nós, todas as entidades biológicas materiais, humanos, animais, vegetais, elementais, dimensionais, fazem o mesmo processo de criação de fluxo de pensamento. Sim, tudo que gera pensamento existe num plano mensurável de energia. Este mundo dos pensamentos é uma espécie de matriz de polaridades, dual, tem os dois lados, as energias opostas, onde a energia cria tudo o que inevitavelmente se manifesta de uma forma ou de outra. Cooperamos com esta matriz porque não somos apenas seres de carne. Uns creem ser alma ou espírito, outros dão rótulos como o eu superior, o guia espiritual, etc. Mas esses fluxos de energia pensantes são mensuráveis. A ciência prova-os. São de acesso livre também e constante através da tua mente. E não temos a capacidade de selecionar o que é que obtemos da matriz. Foi confuso? Deixa-me explicar-te. Imagina que estás a ligar o teu rádio e estás ali à procura de uma estação. À medida que vais mudando de estação à procura da estação preferida, tu vais sentindo vários cortes, várias estações pelo caminho. Isso são os vários pensamentos emanados, emitidos por todas as pessoas que estão à tua volta. Tu sentes esses pensamentos porque tu estás ligado às mesmas frequências. E muitas vezes tu recebes essas energias, essas frequências, o teu cérebro descodifica, só que o pensamento não é teu. Lá está, estes fluxos de energia pensante são de acesso livre e constante através da mente e não temos a capacidade de selecionar o que obtemos nesta matriz dual, estando uns mais do que outros apenas capazes de filtrar o que nos é útil. Na realidade, é este denso e pesado pessimismo de acesso livre que nos mantém neste jogo. Este jogo que nós escolhemos jogar, a que chamamos vida. Das 4 nobres verdades de Buda, 2 inspiraram pensadores e filósofos ao longo dos tempos, tal como Nietzsche, Schopenhauer, ilustrando porque esta negatividade nos mantém. Em primeiro lugar, o sofrimento. A vida está invariavelmente sujeita a todo tipo de sofrimento.
Em segundo lugar, a causa do sofrimento, que nada mais é que a ignorância que nos leva a desejar aquilo que nos causa dor. Os apegos, a autocrítica, o autojulgamento, as posses, as coisas, a cobiça. Diziam estes filósofos que a negatividade, o medo, a culpa, a vergonha e o ciúme criam trauma e drama que são necessários para que um sofrimento se instale. Quando o sofrimento se instala, ele permite-nos experimentar nesta dimensão material em que vivemos de forma intensa o que é isto de viver. Provoca-nos aprendizagem. Algumas crenças e teologias advogam que somos os responsáveis pelos nossos pensamentos e por isso devemos acreditar neles e lidar com eles. Porém, acreditar que todos aqueles pensamentos esparsos, errados, destrutivos e perversos são da nossa autoria e ser obrigados a sentir-nos responsáveis por eles vai aumentar exponencialmente o sofrimento pela criação de sentimentos de culpa e inevitável autossabotagem. Vá, e se até agora o tema estava complexo, eu posso ainda confundir-te mais, lembrando-te que muitos destes pensamentos que nós ouvimos na nossa mente são de facto em parte nossos, só que provavelmente de outros tempos, de outras existências, de outras vidas, porque fazem parte da frequência. E só neste mundo que nós conhecemos na física, na materialidade, é que ele se rege pelas leis do tempo e do espaço. Portanto, se me ouves agora e de alguma forma sentias culpa, tristeza e vergonha por alguns dos teus pensamentos, por favor, para de fazer isso a ti mesmo. Aprende a meditar, aprende a aceder aos teus pensamentos e a organizar a tua mente. Quero que saibas que não estás louco, nem com problemas de psicose. Estás vivo. Para de te punir e vive, porque Buda dir-te-ia que viver é sofrer. E eu digo-te, nós só temos que aprender a sofrer com qualidade e aprender com isso. Como fazer a triagem dos pensamentos? Sim, temos um acesso quase descontrolado a uma panóplia de pensamentos aleatórios que são maioritariamente negativistas e é exatamente por isso que te posso oferecer algumas direções sobre como fazeres a tua triagem dentro do teu mundo dos pensamentos. Começa por otimizar o fluxo de pensamentos através da meditação. Usa as técnicas que já conheces ou aprende a meditar no meu curso inteiramente online e 100% acompanhado e fidedigno. Só que para já, se quiseres, experimenta sentar-te, parar, respirar corretamente e visualiza-te em frente a um rio com imensos peixes, mesmo muitos, um enorme cardume. E cada peixe é um pensamento. Lentamente, imagina que és capaz de parar o movimento, o tempo. E ao parares o movimento rápido e confuso do rio, pratica o destacamento de tantos peixes, selecionando e detectando daqueles peixes, como se fossem vários pensamentos. Quais são os teus peixes? Depois percebe que a maioria das vezes os pensamentos dominam-te porque os emocionalizas. Não emocionalizes os pensamentos antes do tempo. Imagina os tais peixes que falei. Se te der emoção sem a ponderares, será como morderes o isco e perderes o controle. Que sejas primeiro um observador de peixes, ouve os teus pensamentos e quando detectares os teus, então toma-os para ti, aí sim emocionaliza-os à vontade. E para saber se são teus, eles têm de fazer todo o sentido e não algum sentido. Outra orientação importante é que passeies a mente, que passeies o corpo. Não te deixes estagnar nem vencer pela procrastinação. Vai passear, vai ver gente, vai sentir o mundo de uma perspectiva que seja tua. Aproveita e ouve música, porque a música é das melhores ferramentas para controlar o fluxo e o teor dos nossos pensamentos. Mas atenção, que tenhas o devido cuidado e ponderação na escolha das temáticas e do tipo de música que vais ouvir. Lembra-te que a música tem um peso subliminar e vai afetar-te.
Em suma, entra em modo criativo, faz mais e desenvolve-te um pouco todos os dias. Procura uma atividade que te permita fazer algo a partir de coisa nenhuma. Aos poucos, vais conseguir neutralizar os pensamentos que te fazem sentir mal, não perdendo tempo em aceitares ou em criares uma moldura positiva para eles. Lembra-te que o que não te faz bem não te faz falta, e isso aplica-se aos teus pensamentos também. Há tanta coisa a ocorrer dentro de nós, acima de nós, à volta de nós, que a maior parte das pessoas passa a sua vida inteira em modo inconsciente e destacado. É incrível como conseguem sequer andar e respirar ao mesmo tempo. Dá a ti mesmo uma palmadinha nas costas por sentir que respiras e sentes bem mais além, porque o que fez que conseguisses ouvir este podcast confuso é bem real. Foi o poder do teu pensamento. É a altura de virares o jogo, sabendo das regras, claro, de uma forma consciente. Ou seja, ficando consciente a cada passo que dás. Sempre que ouvires pensamentos que não são teus, sorri-lhes e devolve-os. Se não são teus, não tens que os manter contigo. Se não são teus, não tens que os manter em ti. Lembra-te que viver conscientemente não é viver sem sofrimento. É saber viver esse sofrimento com qualidade, com a perspectiva de uma aprendizagem. Usa a consciência como se fosse a tua luz. Percebe que tens uma luz interior que te vai guiar. Lights will guide your home and ignite your bones, and I will try to fix you. Fix You, que é como quem diz restaurar, porque esse é o intuito deste podcast, sair do medo, sair da opressão, para juntos seguir uma luz para uma maior consciência, para um novo caminho. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Bem, para continuar a temática, prometo-te que para a semana te trago mais umas ferramentas para encontrar essa restauração do teu eu, esse Fix You. Vou falar-te do lado sombra e das atitudes que drenam a tua energia. Se ouviste até aqui, é porque de alguma forma o podcast fez mais luz no teu caminho para te restaurares. Senão já estarias aí perdido com os pensamentos absurdos que nem sequer são teus. E é por aí estar que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha, comenta nas redes sociais, fala de ti, diz-me coisas, envia-me opiniões, envia-me sugestões, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário.